Bom dia, presidente. Bom dia aos deputados aqui presentes. A casa mais cheia agora. Um bom dia novamente a todos e todas que estão aqui presentes nessa sessão. Como já foi falado hoje pelo deputado Dr. Manuel Marco, né, hoje, 13 de março, é o Dia Mundial do Rim. E é um momento de conscientização sobre a importância da saúde renal e da prevenção de doenças que afetam milhões de pessoas em todo o mundo. A data reforça a necessidade de cuidados contínuos, diagnóstico precoce e acesso a tratamento eficazes, deputado Chico, para evitar complicações no futuro. Mas, infelizmente, líder da oposição, o governo de Sergipe, né, aqui em Sergipe especificamente, precisa de assistência para manter a saúde dos rins, né, que acaba provocando inúmeras dificuldades, porque a rede pública de saúde não consegue garantir a realização ágil de exames fundamentais, como, por exemplo, a ultrassonografia renal e a proteinúria de 24 horas, que são exames fundamentais para esses pacientes, dentre outros exames laboratoriais. Isso acaba atrasando diagnósticos e comprometendo o início do tratamento, levando muitos pacientes a descobrirem a doença já em estado muito avançado. E para os que desenvolvem doença renal crônica, a realidade se torna ainda mais difícil. Atualmente, cerca de 1.600 pessoas realizam diálise aqui em Sergipe. E quase metade delas precisam de um transplante de rim. E, no entanto, desde 2012, os transplantes renais deixaram de ser realizados aqui no estado de Sergipe. É uma reivindicação nossa. A gente já teve reunião com profissionais lá se eu não me engano, do hospital universitário, trazendo, né, denunciando essas questões. E o hospital universitário retomou esses procedimentos apenas em 2022, mas com doadores vivos e em caráter eletivo. Já o USE, sequer, deputado líder da situação, possui habilitação para transplante devido à alta taxa de infecção hospitalar. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, cerca de 250 óbitos ocorrem mensalmente lá no hospital, sendo 70% deles por sepse. Então, é muito grave, né, a gente perceber que o hospital que deveria cuidar, deveria fazer um tratamento, né, deveria ter essa habilitação para o transporte, já que é o único hospital, né, de grande porte aqui no estado de Sergipe. E, diante deste cenário, em setembro do ano passado, presidente, eu fiz uma indicação à Secretaria de Segurança Pública para que, em parceria com a Secretaria, né, do Estado da Saúde, fosse reforçado o incentivo à doação de órgãos e tecidos. A gente propôs também a contratação ou a realocação de um profissional do IML para que pudesse auxiliar na notificação de óbitos aptos à doação de córneas, porque a falta... Gente, a deputada está falando, é babado, porque muitas das vezes, por falta desses profissionais, né, córneas que poderiam, né, córneas e outros órgãos que poderiam
serem doados, acaba tendo, né, problemas, demorando, e isso acaba atrasando esse processo de doação de órgãos, como também o de córneas. E conforme isso, né, existe uma legislação, que é a lei número 14.722 de 2023, que acaba determinando, né, a possibilidade, não, a existência desse profissional. E essa é uma medida essencial para aumentar o número de doações e salvar vidas. Precisamos de ações concretas para mudar essa realidade, e o Estado deve garantir melhores condições para diagnóstico e tratamento, fortalecer as políticas de transplante e oferecer suporte digno aos pacientes. E não podemos permitir que a falta de estrutura e o descaso prolongue o sofrimento de quem já enfrenta uma batalha diária para sobreviver. Quando eu fui conversar com o atual, né, secretário de Saúde, né, ele se colocou muito aberto, né, a gente levou algumas dessas denúncias, principalmente sobre a questão de transplante, e ele, como disse, como transplantado, né, ele queria resolver, mas infelizmente a gente percebe que certas ações, como a habilitação do uso, que é muito importante, ainda não aconteceu. Bom, aí, retomando, né, as ações e atividades do mês de março, né, hoje, né, vamos realizar, né, uma reunião com os movimentos de mulheres trans e travestis, com o tema Mulheres Trans, Cidadania, Dignidade e Direito, às 14 horas, na Casa Linda Brasil, né, que faz parte de uma ação, né, que estamos realizando, né, com diversas representantes de movimentos sociais, sejam, né, de mulheres trans, mulheres negras, quilombolas, na área da educação, na área jurídica, para debater, mapear e acolher as lutas e as demandas, né, dessas mulheridades. Né? Então, espero quem quiser participar, levar algumas suas propostas ou trazer as demandas, né, podem procurar. A gente fez a divulgação nas nossas redes sociais. Amanhã tem 2 datas muito importantes. Né? A primeira é que eu dialoguei, né, que é o primeiro, né, grupo, associação em defesa dos direitos das pessoas LGBTs, está completando 44 anos de existência. Né? E o Dialoguei é considerado o segundo grupo, né, auto-organizado do Brasil, depois, né, do GGB, que é lá na Bahia. Né? E a gente celebra a importância histórica, né, e da memória e resistência do movimento LGBTQIA+, de Sergipe. Nossa equipe, né, nossa mandata, está realizando um estudo para a construção do memorial LGBT, né, que é resgatando a história, não só do movimento LGBT, né, que contribuiu, né, para que pessoas hoje possam, né, estar com alguns direitos garantidos, mesmo não sendo totalmente eficazes, mas também de pessoas, né, em diversas áreas que contribuíram, né, para a desconstrução de estigmas e estereótipos. Né. Uma das pessoas homenageadas no memorial, acho que Garibaldi conheceu, será Lisboa, né? Lisboa, Barrinhos, que são figuras históricas ligadas a várias áreas, mas que tinham respeito, respaldo muito grande, né, da sociedade sergipana, que desenvolvia várias ações, né, não só no campo, né, Lisboa, quem não sabia, além de cabeleireiro, maquiador, estilista, era advogado, ele trabalhava no Ministério do Trabalho, né, e era respeitado, como Barrinhos, né, que é jornalistas e outras pessoas. Então, a gente está catalogando, presidente,
a história, né, o que essas pessoas contribuíram de alguma forma para dar mais visibilidade e desconstruir, né, o preconceito, que a gente sabe que é um processo duradouro, né, mas aos poucos a gente está conseguindo. E o Grupo Dialoguei de Sergipe foi a primeira associação LGBTQIA+, né, surgida em 1981, na época da ditadura, em um período muito forte de opressão. E foi fundamental para, na luta dos direitos da população LGBTQIA+, aqui em Sergipe. E o grupo foi o pioneiro ao problematizar a LGBTfobia e ao fortalecimento e orgulho, né, da orientação sexual, né, também identidade de gênero, só que antigamente, né, não fazia diferenciação, né, tudo era homossexualidade, homofobia, parada gay, né, que acabava resumindo somente numa identidade. Só que dentro do movimento LGBT existem, né, diversidades, pluralidades, singularidades, né, como a questão das pessoas trans, que são totalmente diferentes de pessoas gays. Pessoas gays têm a ver com sexualidade, com orientação sexual, e pessoas trans têm a ver com identidade, como eu me sinto, como eu me percebo e como eu quero exercer essa minha percepção, esse meu ser, de forma social, né? Então, são coisas diferentes que, naquela época, não tinha esse debate, mas hoje, nós, pessoas trans, estamos levando informação sobre essas questões e contribuindo para também, ainda, desconstruir estereótipos. Hoje, eu vi um vídeo que fiquei muito chocada, né, lá nos Estados Unidos, né, acho que foi no Congresso Nacional, né, a primeira parlamentar eleita lá, e como, eu não sei se foi o presidente, eu sei que é a mesa diretora, né, tinham duas pessoas que, quando convidou a deputada, que é uma mulher trans, olha só, presidente, tratou ela de uma forma no masculino, ela com o nome, foi eleita com identidade, e ao mesmo tempo tratando, tanto que o outro, né, não sei se foi o presidente ou vice-presidente, né, encerrou a sessão até quando o outro deputado, né, pudesse se retratar e respeitar a identidade de gênero. Eu fico muito feliz que aqui nunca isso aconteceu, para você ver o retrocesso nos Estados Unidos, né, no Congresso Nacional, a pessoa não conseguir respeitar, né, o pronome da pessoa, o nome como a pessoa. É uma questão, imagine como vai respeitar a pluralidade, a diversidade da nossa sociedade. Se seu colega de trabalho não consegue respeitar, imagine. Então, aproveito para dizer o quanto nós, Brasil, hoje, né, vocês aqui, a LESE, outras casas legislativas que estão recebendo, né, que estão tendo prazer também, né, e a honra de trabalhar com pessoas como eu, né, que vêm de histórias difíceis e que, felizmente, no caso, eu não recebo nada, mas, ao mesmo tempo, nas redes sociais, ontem mesmo, foi divulgada uma entrevista que eu dei a semana passada com o jornalista Magna Santana, aqui na FAM-FM, e quando foi divulgada, tem vários ataques, né, de pessoas bolsonaristas, fascistas, me atacando, me deslegitimando. Eu já enviei para o meu setor jurídico, porque as pessoas não conseguem respeitar e acham que atrás do computador, da tela do celular, vai ficar impune. Mas eu dando um recado a essas pessoas, eu nem leio, sabe, presidente? Porque a minha assessoria tem um cuidado até de não mostrar, porque é um discurso tão raso, tentando deslegitimar minha identidade, né, querem questionar quem realmente eu sou. Eu acho que somos nós, eu acho que cada pessoa sabe quem é, da sua sexualidade, da sua identidade. É um discurso de ódio perverso, muito grande, e a minha assessora tem um cuidado até mesmo de eu não ver, para não me afetar, porque isso acaba afetando psicologicamente, né? Imagine você, com tantos problemas sociais, eu aqui estou trazendo vários, e as pessoas ali preocupadas
preocupado, né, com a minha identidade, preocupado como o outro se apresenta, como o outro se veste, é porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade, né, em um momento difícil, mas, ao mesmo tempo, a gente está ocupando, né, espaços, né, na sociedade, desconstruindo essas visões. Então, eu quero também dizer que eu dialoguei, né, foi uma das pessoas, foi um dos grupos responsável pelo enfrentamento à violência contra as pessoas LGBT e, principalmente, presidente, a prevenção e o combate a HIV/AIDS, né, sendo um dos responsáveis pela luta que criou o programa estadual DST-AIDS, justamente com parceria com o doutor Almir Santana. Né, o Dialoguei sempre teve um debate, e os movimentos LGBT com o doutor Almir Santana. Até uma vez eu disse a ele que, se hoje eu estou viva e outras pessoas, né, ele teve um papel fundamental, porque ele, a partir da campanha do programa, e dele dedicar a vida dele, desde a década de 80, que ele se dedica a vida dele a esse programa e consequentemente, conseguiu, né, fazer uma maior conscientização na prevenção. Então, por isso, eu quero parabenizar o Dialoguei, né, pelos seus 44 anos, né, nas pessoas do fundador, né, que já esteve aqui, acho que a semana passada, retrasada, que é o Wellington Andrade, né, que está trazendo as questões sobre a terceira idade de pessoas LGBT, e o atual presidente, né, da entidade, que é Paulo César Lira, né, que está aí na presidência desse novo formato do Dialoguei. Por fim, senhor presidente, vou colocar até aqui, né, amanhã também, né, completa 7 anos do assassinato, da execução, não digo que foi assassinato, foi uma tentativa de silenciar, amedrontar não só Marielle, mas outras parlamentares, mulheres negras, LGBTs, né, da periferia que estão ainda ocupando espaços de poder. Né? 7 anos do assassinato brutal de Marielle Franco e o seu motorista Anderson Gomes. São quase 7 anos de saudade, mas também de muita luta por memória, verdade e justiça. Os assassinos de Marielle e Anderson estão presos, mas o deputado federal Chiquinho Brazão, que é acusado nas investigações de ser o mandante do crime, juntamente com o ex-conselheiro, né, o seu irmão, ainda segue, né, com o seu mandato lá no Congresso Nacional. E o presidente da Câmara dos Deputados, né, o novo presidente, Hugo Mota, precisa colocar urgentemente em votação a cassação do deputado federal Chico Brazão. Não é possível que o mandante de um crime a uma deputada ou qualquer outra pessoa ainda se mantenha, né, deputado, né, se mantenha em seu cargo, porque isso é inadmissível. Marielle Franco foi uma defensora dos direitos humanos, acolhia vítimas da violência do Estado, inclusive, senhor presidente, porque algumas pessoas gostam de distorcer, ela era uma lutadora, né, para acolher familiares de policiais mortos na chamada Guerra às Drogas. Marielle vive em nós, eu mesma assino a agenda Marielle Franco, que é uma agenda que se compromete com práticas políticas, né, que ela sempre desenvolveu, ligada a combater, né, as violências, as opressões, né, a garantir, né, os direitos humanos, garantir os direitos da classe trabalhadora. Marielle também, né, gerou semente em todo o país, na forma e na ampliação da participação das mulheres na política, no debate necessário sobre violência política de gênero e raça. A luta por justiça, né, por Marielle e Anderson, é também uma luta em defesa da nossa democracia.
desde 14 de março de 2018, estamos transformando a nossa dor em mobilização e assim continuaremos até que todos os responsáveis por esse crime absurdo sejam responsabilizados. Mais 2 minutos, deputada. Obrigada, senhor presidente. Então, Marielle Anderson, presente, hoje e sempre, o seu legado, né, a sua forma de fazer política combativa, aguerrida, né, está, né, felizmente, né, como eu disse antes, né, o assassinato dela é para tentar barrar esse movimento de ocupação de mulheres empoderadas, emancipadas, mulheres, né, que vêm das lutas sociais, que se comprometem por justiça social e na luta para combater as desigualdades, né, sociais que geram tanta violência, tanta concentração de renda, né, tanto tentativa, né, de opressão e exploração para as pessoas mais vulnerabilizadas. Então, muito obrigada, Marielle, né, por tudo que você fez. Eu tenho certeza que a sua morte, o seu assassinato, né, não será em vão. Vamos lutar por justiça e, principalmente, por transformação da nossa sociedade, principalmente para a transformação de estruturas, né, como as casas legislativas, como a política brasileira, né, que espero que cada vez mais seja repleta de diversidade, né, que é o que acontece com a população brasileira, né, que é um povo diverso. Espero que essa diversidade esteja refletida nas câmaras legislativas de todo o país. É isso, meu muito obrigada. Desejar um bom final de semana e estamos aí à disposição da população sergipana para receber outras denúncias. E é isso. Até um bom dia e até a próxima semana. Ainda no grande expediente, deputado.